Olá, queridos! Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para se interagir com vocês. Lembram que na aula anterior nós falamos sobre os períodos da filosofia antiga? E o primeiro deles foi os pré-socráticos ou da physis, o período da natureza. Ou seja, onde eles localizavam, queriam saber, já não acreditavam mais nos mitos e queriam saber o que dava origem a tudo e encontrar dentro da natureza um único elemento chamado de quê? Vocês lembram? Arqué, seja lá qual for, como vocês queiram chamar, mas é uma palavra grega da qual nós vamos fazer uma introdução. Veja bem, ainda não vamos entrar no pensamento do filósofo. Aqui nessa aula nós vamos explanar. Nós vamos analisar, fazer uma introdução sobre arqué, tá? Esse princípio único, como ele funciona, a sua perspectiva, característica, etc. Aí é uma introdução para a aula posterior, que iremos adentrar no pensamento de alguns pré-socráticos, tá bom? Assim como o spoiler da aula posterior. Tales de Mileto, não é verdade? Olha aí. E vocês já estão aí, já descobriram os períodos da filosofia. Agora vamos lá para a nossa aula de hoje. Um grande abraço para todos. Olha aí. A busca da arqué, gente, ó. Para aí, deixa eu voltar, ok? Vamos acionar aqui a nossa caneta. A busca da nossa arqué. Princípio, ó, olha só, nós vimos na aula anterior que dá origem a tudo. Esse é um princípio único, ok? O uno. A partir de algo da natureza surgiu tudo. Todas as coisas do mundo, inclusive a gente, né? Vamos lá. Ó, a physis. Physis significa natureza. Olha só, galera, que legal. Olha só. Nós fizemos um combinado. Vem aqui comigo. Lembra que nós fizemos um combinado lá nos princípios das aulas da unidade 1? Vocês terem um caderninho chamado de quê? Pode chamar de diário de bordo. Vocês vão ter um diário onde vão escrever tudo aquilo, as palavras, um vocabuláriozinho, ok? De filosofia. Vocês vão anotar as palavras distintas, diferentes, aquela que vocês não conhecem ainda. E já coloca essa daí, ó, physis. Vamos lá? Olha aí. E a physis significa natureza, ok? E a causalidade, gente, o que causa? O elemento primordial. Resumindo aqui, pode-se dizer, ó, arqué, ou arché, né? Conforme vocês queiram chamá-lo. A busca da arqué é o princípio que dá origem a tudo. Gente, olha o nosso universo. É uma busca, ó, nós estamos investigando aqui um princípio que deu origem ao nosso planeta. A fauna e a flora e seres humanos, olha aí. Viu, gente? Que bacana, hein? Vamos dar uma pincelada sobre isso, ou seja, uma pequena ou breve introdução. Vamos analisar vocês, ó. Olha só essa perspectiva. Você já, a partir da unidade 1, começou do componente curricular de filosofia, já se sentem pesquisadores, investigadores, tá bom? Vocês já vão começar a investigar as coisas, analisar aquilo que está posto aí. Vamos pegar aquele texto, vamos pegar essa prática, vamos pegar essa ação, esse experimento e vamos fazer essa análise. Olha que interessante. E já pode levar a filosofia para o campo, para as comunidades tradicionais. Como, professor? Já os questionamentos que vão surgir, os problemas, as demandas lá da comunidade, lá no campo também, vocês vão tentar solucionar. O que a filosofia pode oferecer, na verdade? Um exemplo, surgiu pragas. O que a filosofia analisou sobre as pragas na floresta? Olha só, ecofilosofia, né? Ecossistema, a filosofia integral, onde vocês vão pesquisar, vão analisar sobre o que envolve o meio ambiente
a floresta, as plantas, etc. Surgiu um problema de conflito aí na comunidade, né? Uma situação simples. Aí o que a filosofia pode ajudar? Vamos lá ver os pensadores que falaram sobre o comportamento humano. Lembra que o período socrático não fala da questão da ética, do ser humano dentro de sociedade? Veja como a filosofia ela tem vários campos, né, de apoio teóricos para que vocês possam aplicar, quer dizer. Ok? Então vamos lá, continuando. É uma investigação. Primeiras cosmologias, gente, é a análise do sistema, universo, vamos dizer aqui, que é o cosmos, né? Já vimos na aula anterior o que significa. Então aqui, a partir do momento que eu olho para o céu, vejo as estrelas, começo a anotar, analisar, investigar constelações, etc. Pode-se dizer que eu estou fazendo uma prática da cosmologia, mesmo que seja amadora. Ó, a partir lá do século VII a.C., os primeiros filósofos gregos iniciaram um processo de ruptura com as explicações míticas. Tá aqui, ó, deixaram de lado as míticas e antropomórficas do universo, nós vimos anteriormente. Aqui vocês já se identificaram, gente? Ó, esse é o período pré-socrático ou da física da natureza. Eles dedicaram-se a investigar o mundo físico, a natureza, que se diz, ó, em grego, physis, e a construir uma cosmologia. Ó. O que é isso? É a explicação sobre a origem, a formação e as principais características do cosmos, do universo. Veja bem, olha aí. Já batemos o martelo várias vezes cutucamos bastante vezes lá no interior, na aula anterior, que no período pré-socráticos deixaram de lado as explicações míticas. Aí os pensadores começaram a olhar para o cosmos, o universo, a pensar também. Eles não tinham aquela questão do telescópio, etc. Olhavam à noite, naquela época não tinha... Falamos também da ofuscação da luz das cidades no céu, que atrapalha você ver. Mas naquela época, o céu muito estrelado em alguns lugares do nosso planeta, fica até próximos, a gente vê assim, bem nítido, as estrelas, etc. E também as coisas da Terra, a água, o universo, as planícies, as pessoas, as plantas, por que se transformam, por que uma semente pequenina nasce uma árvore enorme, etc. Há um desejo, um talma, lembra que nós falamos? Esse desejo, essa admiração, esse espanto por tudo isso. Então eles foram a campo pesquisar, fazer essa análise. Ora, eram filósofos, claro. Lembrando que os pensadores antigos, eles eram tudo, eram médicos, pesquisadores, astrônomos, físicos, etc. Por aí vai a função de cada um, né? Vamos lá, olha aí. A nova tendência era o quê? Buscar argumentos, ó, teorias, baseados na observação, gente, está aqui, do mundo natural e no uso da razão. Para quê? Para formar um sistema coerente de concepções. Principais características da cosmologia, olha aqui, vamos colocar algumas características dela, tá? Primeira delas é uma explicação racional, humana, da razão, do logos, vamos dizer aqui, ó. Ó, já coloco aí você já tem essa palavra, ó, logos, que é a razão, ok? E sistemática, pelo sistema. Só repetindo isso que falamos anteriormente, ok? Um azinho. Sobre a origem, ordem e transformação da natureza, da qual esses seres humanos fazem parte, nós também. Ao explicar a natureza, a filosofia também explica a origem e as mudanças dos seres humanos. Olha só, ao mesmo tempo que os pensadores tentaram explicar sobre a origem da natureza, do universo, etc., adentra também o comportamento humano. Veja que legal isso, interessante. Olha, isso implica nos dizer que nós não estamos separados da natureza, estamos inseridos nela.
os pensadores aqui, ó, pelo fato deles estarem num local, na Academia de Platão, discutindo sobre várias teorias, isso não quer dizer que eles não estão, que eles estão fora da natureza. Não, estão inseridos nela. Nós também. Então, a partir do momento que queiram localizar uma explicação racional sobre a origem das coisas, o ser humano está inserido no meio, ok? Vamos lá, olha aí. O segundo característica da cosmologia, ela busca um princípio natural, eterno e imperecível. Olha aqui, anota isso aí, tá? Gerador de todos os seres. Ó, existe um item, princípio natural, eterno e imperecível que gera tudo. A cosmologia não admite a criação do mundo a partir do nada, algo assim por acaso. Ela afirma a geração de todas as coisas por um princípio natural, de onde tudo vem e para onde tudo retorna. Esse princípio é a physis. Em outras palavras, é a natureza. Eu melhorei a letra, né? Que bacana, ó. A physis é a causa natural, a natureza. Vamos trocar essa palavra por natureza. É a causa natural e contínua e imperecível da existência de todos os seres de suas transformações. Então, aí está a afirmação. Logo, a physis da natureza é uma causa natural para os pré-socráticos, ok? Isso quer dizer que dentro dessa physis, dessa natureza, existe um único elemento, o uno, que dá origem a tudo. E como se chama esse elemento? Como? Arche. Arche. É o princípio único que dá origem a todos os seres, todas as coisas. Interessante isso, ó. Tá na natureza. Vamos saber daqui a pouco qual é. Ainda não vai estar nessa aula, como eu falei, vai lá na próxima, mas no final eu trouxe até como exemplo alguns pedaços desses elementos para a gente entender quais são, tá? Vamos lá, continuando a lei. Logo, vamos dizer que dentro dessa busca do princípio natural e eterno, a natureza, que é physis, não pode ser conhecida pela percepção. Aqui, ó, os sentidos. O que são os sentidos? Quem sabe dizer quais os sentidos que nós temos? Audição, visão, quer dizer, ó. Inclusive eu preciso agora de uma tela para ampliar na minha visão. É um sentido, eu vejo as coisas. Inclusive a gente vai criando os filmes da nossa vida assim, ó. No dia a dia eu vejo as pessoas, vejo vocês, vejo, no caso você, né? Vê os colegas de sala. Você vê o percurso da casa até a escola, vê a natureza, etc. É a visão. E a audição é aquilo que eu ouço. Vocês ouvem durante a caminhada para casa ou para a escola os pássaros, os animais, tratores, etc. Aqui na cidade a gente vê muito veículo, etc. Muito barulho. E o tato. Ó, você pega, né, as coisas, consegue pegar. E olfato é o cheiro, é os sentidos, tá? Vamos lá, voltando. Os 4 sentidos. Ó, a physis não pode ser conhecida pela percepção, os 4 sentidos. Pelos sentidos. Ela é aquilo que o pensamento descobre ao indagar a causa da existência e da transformação de todos os seres percebidos. A physis é entendida como princípio e causa primordial, é o início de tudo, da existência das transformações das coisas naturais e como conjunto organizado de todos os seres naturais ou físicos. Além que o princípio é um conjunto organizado, olha aí, ó. Além de gerar, organiza. Agora, a terceira característica, ela afirma que, embora a physis seja imperecível, ela dá origem a todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo, que são perecíveis ou mortais,
A física é imortal e as coisas físicas são mortais. Está aí, ó, a distinção. Ó, physis, do grego, é natureza. Físico é aquilo que eu estou vendo no ambiente. Ó, a physis, que é imperecível, imortal no caso, que ele fala ali, ela gera coisas mortais, que nem um professor, nem vocês, o pincel, daqui a pouco, uns dias ele não vai servir mais. Ou seja, ele não existia, passou a existir e depois deixou de existir. Essas coisas perecíveis no nosso ambiente, no nosso sistema, no nosso planeta. Vocês já começaram a dar um entendimento? Nós estamos fazendo uma alusão sobre as características da natureza. Estamos falando em tudo, da onde vem o princípio que gera tudo, segundo o pensamento dos pré-socráticos, antigamente. É claro que hoje nós temos outras percepções no âmbito da origem do mundo, do universo das pessoas. Inclusive, nós falamos lá dos mitos, como surgiu tudo, um exemplo. Aí temos hoje atualmente da religião. A religião, ela diz como surgiu as coisas. A ciência também, ela diz como surgiu as coisas. Inclusive temos outras teorias, que é o design inteligente. Ele faz uma mistura muito de conhecimento no âmbito sobrenatural e físico. Então a gente faz essa costura, salvo engano, tá? E dá explana a sua ideia, o seu pensamento sobre a origem de tudo. É bem interessante você analisar sobre isso. Então pesquisa lá, quem interessar, pensamento, design inteligente. Muito legal saber. Então vamos lá, olha aí. A quarta característica da física da natureza afirma que, embora a física seja imutável, que ela não muda, tá? Ó, mais uma palavra aí para o seu vocabulário, ó. Não muda, não sofre mudança. Os seres físicos ou naturais gerados por ela, além de serem mortais, são mutáveis. Esse aqui já muda, ó, sofre mudança. Então tá aí. Nós somos seres criados pela a natureza, que é imutável, que não sofre mudanças. Somos seres que sofremos mudanças, somos mortais e mutáveis, não imutáveis, tá? Nós sofremos mudanças em si. Por isso, ela era criança, nasceu, foi desenvolvendo, adolescente, jovem, e agora é adulto. Daqui uns anos, terceira idade, graças a Deus, que maravilha, não é verdade? Sofremos mudança ao longo da nossa vida. Vamos lá conhecer? Olha aí. Como os seres estão em contínua transformação, olha aqui, ó. O Platão, o Aristóteles vai dizer lá na frente que é ato em potência. Em transformação, outras palavras. O mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. Veja bem, olha um exemplo disso. A Terra, a posição do Sol, a posição da Lua está em contínua transformações e mudança. Todos os dias vocês percebem que vão para um lado, vão para o outro, conforme a rotação. Mas não perde suas características. O professor Hélio ainda tem a essência de Hélio. Não perdi minhas características. Então temos nesse ponto eu vou dizer a essência do Hélio. Enquanto professor, no caso agora, mas Hélio, enquanto criança, não perdeu as características dele, mesmo sofrendo mudanças na natureza. E é comum você sofrer essas mudanças. Vocês adolescentes, jovens, a partir daí vão notando. Eu fui percebendo as mudanças na minha vida. Então vocês vão tomando suas decisões e no corpo também nós vamos sofrendo mudanças. Imagine só, você até os 30 era uma pessoa super saudável, alegre. É claro que você consegue, né? Mas depois é diferente. Vocês vão percebendo essas mudanças, ok? Mas é legal você conhecer, se perceber. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Vamos lá, continuando, olha aí. Qualquer tipo de mudança se diz em grego kinesis. Está aqui, ó. Grave bem essa palavra. No seu, significa o quê? Movimento.
Coloque essa palavra no diário de bordo ou no seu vocabulário, ok? As coisas naturais se movem ou são movidas por outros. E o mundo está em movimento, em transformação permanente. Aqui, ó, ele colocou coisas naturais, mas vamos colocar o pincel, tá? Ou é movido por outro. Quem está movendo meu pincel? O pincel. Minhas mãos. Quem está movendo minhas mãos? Meu braço. Quem está movendo meu braço? Meu ombro. Quem está movendo meu ombro? E aí vai, ó, infinitamente. Então as coisas é assim, sempre movida por algo, tá? O mundo está sempre girando por causa de algo que está girando ele. Quando você liga o motor lá, de carro, do trator, etc., ou da bicicleta, quem está movendo a bicicleta é você. Aí liga o motor do carro, tem algo que vai movê-lo, ok? Continuando, além. Então, gente, as coisas naturais se movem ou são movidas por algo. O movimento das coisas do mundo chama-se devir. Ó, não vamos confundir, tá? A mudança chama-se kinese, que é movimento, tá? É ação. Agora, a prática em si do movimento chama-se devir. Aquilo que está se transformando é o devir. Segue as leis rigorosas que o pensamento conhece. Essas leis mostram que toda mudança é a passagem de um estado ao estado contrário. Por exemplo, aqui quem vai falar muito isso aqui é o Heráclito, tá? Ó, a união, ele chama união dos contrários. Aqui, ó, união dos contrários. Vamos dizer aqui noite e dia. Tá aqui, ó. Seco, úmido. Então essa mudança ela é movida nessas leis pelo contrário. O amor se dá lugar por ódio, o ódio dá lugar para o amor. Então a vida é assim, no comportamento, no caso. A união dá lugar para a desunião. A noite dá lugar para o dia e vice-versa. A chuva dá lugar para o sol, vice-versa. Em alguns lugares que saem o sol, ok? Então é nessa perspectiva, o seco dá lugar para a água. A água dá lugar para o seco. Então essa transformação, esse movimento é sempre o devir. Sempre a questão do contrário em si, ok? Então vamos lá, continuando ali. Ó, claro, quente, frio, seco, úmido, etc. Velho, novo, em muitos, pouco, vivo, morto, etc. Também no sentido inverso, ok? Ó, bem claro. Essa passagem obedece às leis determinadas pela natureza, pela física. Então, aí, vocês entenderam a diferença, ok? Kinesis, qualquer tipo de mudança, tá? É um movimento. Agora, o que é o movimento? É o devir, a prática dele, tá? Chama-se devir, que é o movimento que as coisas fazem. E o devir segue as leis rigorosas do pensamento, tá? Que conhece a lei da natureza. Agora vamos ver a physis e a causalidade. Já está dizendo sobre o que causa, ok? O elemento primordial, gente, é o primeiro, a priori. Para os pensadores pré-socráticos, ok? O foco da busca era entender a origem de todas as coisas, a causalidade, a inteligibilidade, o princípio que está na origem de uma realidade. Olha só que interessante. Explicar a origem de uma realidade era, para os primeiros filósofos, encontrar o nexo causal, natural e relacionar o efeito a uma causa natural que antecedesse e o determina. E nessa busca deve haver uma causa natural, primeira ou última. Tá aí. Com a causa, né, a causalidade, a natureza, nós já falamos que os pensadores da pré-socráticos, da antiguidade, eles disseram que existe um elemento único dentro da natureza que gera tudo, seu movimento, arquéia, etc. Porém, a causalidade, existe uma causalidade primeira ou última das coisas em volta. Agora é a ação em cima daquilo que existe, o princípio. Vamos lá, continuando além.
Complicou? Então vamos descomplicar. Os pré-socráticos sempre estão falando deles, ok? Não é da atualidade, é lá século IV a.C. Estão preocupados em encontrar o princípio, que é a arqué de todas as coisas. A preocupação deles é essa, ó, achar isso aqui na natureza. A partir desse princípio, seria possível explicar tudo o que existe no universo. Tá aqui. Olha só a ideia. Veja que nós estamos fazendo um passo a passo para entender qual é o princípio que gerou tudo isso, o universo. Estamos seguindo um passo a passo. Ó. Os pré-socráticos, ele falou sobre a física, sobre a arqué, etc., o movimento, etc., transformação da natureza. E agora diz, ó, existe um elemento, arqué, que se eu achar ele, esse elemento, está aí na natureza. Eu vou dizer como surgiu em tudo. Que legal, ó, se você encontrar, ó, no âmbito da culinária, vamos supor, você é um gastrônomo, etc. Ó, se eu encontrar, qual é a fruta rara aí da sua cidade? Qual é? Tucumã? Castanha? Goiaba? Qual é? Vamos usar uma ata, né? Temos no Nordeste, mas aqui no Norte também temos. Inclusive tem na minha casa. Se eu achar a ata, um pé de ata, fruta, eu vou descobrir o princípio de tudo, da culinária ou dos sabores dessa fruta. Olha só. Interessante. Então, trazendo essa alusão, essa analogia, os pensadores queriam isso, achar um elemento para depois explicar como surgiu tudo, a partir daquele elemento. Bacana, né? Então, vamos lá, continuando a lei. Além de estar presente em todas as coisas, esse elemento, a mesma arqué seria uma atividade, isto é, uma força dinâmica que, em conformidade com sua força e ação, originaria variedade de fenômenos naturais. Então, surgiria tudo a partir dela. Esses filósofos, a fim de evitar uma regressão ao infinito, vão postular a existência de um elemento primordial, ponto de partida do processo. Igual eu te falei, se for uma fruta, é uma fruta. Essa noção de princípio, que é a arqué, está vinculada ao quê? A preocupação desses filósofos em buscar uma explicação mais profunda da realidade, mediante um princípio, um elemento natural que permeia e une, né, toda a realidade. Podemos perceber aqui os princípios da ciência, né? Olha só. Os primeiros filósofos fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado. Primeiro, eles tentaram entender que o mundo, com o uso da razão, sem recorrer à revelação, à religião, à autoridade e à tradição. E depois, eles queriam estimular. Eles estimularam as pessoas à atitude de pensar, servindo-se de sua própria razão. Olha só, gente. Então tá aqui. Olha só, vem aqui comigo. Vamos lá, não estou criticando a questão da física, mas os pensadores, ó, primeiro, eles queriam entender, por força da razão, da ciência, trazer, né, à tona a questão do... Vamos lá ver o texto, olha aí. Vamos lá. Ó, entender o mundo com razão, sem recorrer às religiões, tá aqui. Ó, gente, vamos supor aqui que eu sou o Tales de Mileto. Ah, eu quero entender o mundo, o princípio que gera tudo. O princípio da razão, não quero recorrer à religião, não quero recorrer às crenças, e os mitos, né, que ficaram de lado lá para trás, não quero recorrer a isso, mas pela razão. Aí depois o próximo passo, estimular. Veja bem, ó, estimular o quê? E aí, fala aí para nós, estimular o quê? Pessoas a pensar, servindo-se de quê? Da própria razão. Gente, se vocês avançarem, é claro que vocês têm um passo a passo. Vamos aos poucos, mas só adiantando um spoiler, lá no segundo ano vocês vão entender o pensamento do Kant, ele é um pensador do período moderno, ele já vai estimular a questão da razão humana. Veja bem, o racionalismo surgiu aí. Então eles queriam já estimular a questão da razão. E depois o Platão, o período socrático, ele pegou isso para ele, ó, a razão ela te dá, né, através o mundo das ideias perfeito.
Os sentidos não. Os sentidos tem o lado bom, mas ele não é para mim acreditar somente nele. Platão dizia mais ou menos, em outras palavras, assim. Então vamos lá, continuar, olha aí. A filosofia, ela nasce como um saber aberto em construção intersubjetiva. Gente, essa daqui é o eu subjetivo transpassando para o outro, no caso coletivo. Então é uma interação, gente, ó. O intersubjetivo, ó, não tem a palavra dentro do âmbito da educação, interdisciplinar, então intersubjetivo, ou seja, o meu pensamento objetivo interagindo com os demais. Veja que legal, intersubjetivo, né? Bem interessante. Não é egoísta, é coletivo. Voltando, olha aí. O diálogo e a discussão, ela debate ou a argumentação e são características fundamentais desse novo saber. Então tá aí. Ó, para ser intersubjetivo é preciso ter um diálogo, discussão, um debate e argumentos. Vocês podem perguntar dos professores quando tem uma reunião interdisciplinar para fazer um projeto. Ó, isso aqui vincula debate, discussão e argumentação. Então, tá aqui, ó, um saber de construção intersubjetiva. Os filósofos queriam isso. O termo logos, nós vimos nas aulas anteriores, que é traduzido como discurso racional, que é da razão. Razão humana, ok? Esse termo é diferenciado de mitos, tá aqui, ó, que é uma narrativa poética recorrida aos deuses. Olha só o tranel. Os primeiros filósofos, sendo naturalistas ou fisiólogos, quer dizer, desculpa, buscam logos, a razão de ser da realidade, a partir de um pensamento racional aplicado sobre essa mesma realidade, buscando o seu entendimento. O discurso emerge, é um discurso racional, crítico, argumentativo, subjetivo, olha só. Aí nós estamos querendo dizer agora desse ponto que a busca desse princípio que gera tudo é racional, não mitológico e não questão de religião, etc. É puramente, ó, razão humana, pesquisa. Em outras palavras, hoje, não se falava naquela época, ciência. É o princípio de análise. Como surgiu as coisas? No âmbito da ciência, claro. Vamos lá? Continuando, olha aí. Buscar o logos é buscar o princípio da inteligibilidade. É buscar, através da razão, a racionalidade que move o mundo. Qual é essa racionalidade que move o mundo, hein? Aqui se pressupõe que haja uma ordem e uma harmonia no mundo. O mundo tem harmonia. E é justamente isso que a expressão grega designa. O cosmo é o mundo natural regido por uma ordem, tá aqui, ó, por princípios racionais e inteligíveis, nos quais se percebe uma ordem de hierarquia, ó, em que alguns princípios estão na base. A falta de ordem de organização da matéria é conhecida como caos. Nós vimos lá, veja bem que na mitologia o caos é um deus. Existia o princípio de tudo na mitologia, ok? Só que assim, eles falam que as coisas sem ordem, nós falamos muito sobre isso. Imagine no seu quarto lá, algum local que você vive, tudo jogado, né? Não tem um lugar adequado para você. Claro que não tem uma regra, uma lei que vai dizer, ó, o sapato é ali, não. Você vai, pela sua mente, sua racionalização, descobrir o melhor lugar para guardar as coisas, certo? Mas se tiver tudo jogado no meio do caminho, etc., vai dizer o quê? O caos. E no universo é assim, se não tiver uma ordem, uma organização, torna-se um caos, ok? Vamos lá, continuando lá. Para que o mundo possa ser conhecido pela razão, olha aqui, é preciso que haja princípios racionalmente inteligíveis, está aqui. Ó, gente, se a gente trazer para o nosso meio, para a sociedade, no caso, sociologia, não adentrando nesse âmbito, mas só
pode ser que esses princípios sejam leis, ó, regras, normas. Ó, coloque aí. Assim, pode-se fazer ciência e tentar explicar racionalmente o cosmos, o universo, né? Porque tem uns princípios inteligíveis, gerados e guiados pelo ser humano. Daí resulta a expressão cosmologia, ó, que é reflexão, estudo e explicação dos processos naturais e do funcionamento do universo. Então veja bem aqui comigo, venha. Vem aqui as nossas referências que foi usada. Gente, se eu, né, estou aqui em casa, sempre eu estou olhando, eu não tenho um telescópio, tinha antes, mas ele danificou. Estou olhando para o universo e analisando. Inclusive eu estou devendo para vocês, eu vou mandar o nome do aplicativo que a gente mira o aparelho celular no céu, em qualquer horário. Ele é em tempo integral e é em tempo real. Ele mostra as constelações, a Lua, o Sol, os planetas. Muito interessante você saber, né? Conhecer quem gosta de cosmologia ou astrofísica, certo? Ou só curiosidade. Preste atenção. Então é nessa perspectiva que as pessoas racionalmente vão encontrar as respostas, supostamente, através da física, através da razão, do inteligível, porque para eles, ó, os pensadores, ó, já na antiguidade, eles não designaram o nome de que é, mas ele diz, ó, existe um elemento único, racional, inteligível, imutável, que não sofre mudanças, infinitamente, que criou e gerou todas as coisas. Que ideia interessante, ó. E aí, conforme a nossa cultura, religiosa ou não, a gente vai designando o nome para isso, tá? E lá na frente a gente vai saber qual o nome deles, de acordo com o pensamento cristão, pensamento de outra religião, pensamento e etc. Então, cada um vai designando o nome para isso. Agora, se você analisar, fazer uma base lá no pensamento mitológico, olha só a ideia, pensamento indígena, quilombolas, pensamento a mitologia, ok? Estou falando da origem do mundo. O pensamento dos gregos. Veja bem, ó, existe não tem um princípio primordial. E agora, vamos fazer essa analogia. Só que aqui os pensadores da natureza, eles queriam descobrir algo que tem na natureza, que é imutável, etc. Inteligível e gerou tudo. Então, a nossa aula de hoje é esta, sobre arqué. Depois, não saída não temos mais. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Já a gente volta. Tchau, tchau.